prazer que eu começo mais um Bancada TVI. E aproveitando para poder participar e ter um pouquinho da sua colaboração, da sua participação com a gente através do nosso telefone 3824-8651, você pode ligar para a gente, TVI Canal 21, estamos aí abertos para sua sugestão de matéria, para sua sugestão de pergunta, já que hoje nós vamos abordar uma das profissões da área de saúde que é fundamental e que é muito importante, não só para a reabilitação, mas como também para a prevenção. Nós temos dois convidados que são fisioterapeutas e vão falar para a gente durante todo o programa, dar algumas dicas, algumas orientações de qualidade de vida, enfim. Pega papel e caneta aí que eu acho que eu falei o telefone muito rápido, para você anotar o telefone da TVI. Já pegou? Já deu tempo enquanto eu estava conversando com vocês. Então vamos lá? 3824-8651. Esse é o nosso telefone. E para você que não é nosso amigo no Face ainda, não perde tempo não, adiciona lá no Face. TVI Te Vejo Aqui. O Face é TVI Te Vejo Aqui. E você tem várias oportunidades de assistir também pela RCA, canal 21 a cabo, a programação da TVI. E temos o nosso novo site, todo formulado, todo novinho, tvi21.com. Basta você entrar lá no site que você vai ver a programação ao vivo. Tem do lado também toda a programação diária, a programação da semana, temos as matérias, as notícias e a participação de todos os nossos apresentadores. André Ferreira em ação, Outdoor com Vinícius, temos também no volante com a Ademar, um abraço, um beijo para o meu querido Ademar, o Juninho. Temos também Encontro Macabro com a Tia Rui, com a Rejane, Nino Belliene e a nossa equipe toda, até o pessoal do Esporte 21 com Bianchini, que faz parte da TVI. Então vamos ao tema de hoje, abordando um pouquinho, principalmente sobre qualidade de vida, mas a gente não tem como não falar em qualidade de vida. Ao meu lado, os dois fisioterapeutas, o César Jardim e a Fernanda Junqueira, são convidados de hoje para a gente poder começar. Temos que falar um pouquinho do que é a fisioterapia, né, doutor César? Vou começar com o senhor então. Me diz um pouquinho do que abrange a fisioterapia em si. Boa tarde primeiro, né? Boa tarde. Boa tarde a todos da TV, boa tarde. Fernanda Junqueira, uma honra estar aqui do seu lado, belíssima fisioterapia, né? E é uma honra estar aqui na TV de TVI, Canal 21, representando a nossa profissão, representando os nossos fisioterapeutas da nossa cidade, com muita honra, muito orgulho e levantando essa bandeira aí. A fisioterapia, ela não é algo recente, hoje está sendo falada, comentada, hoje já se existe até atores interpretando fisioterapeutas nas novelas, né? Então, assim, nós trabalhamos com certeza na parte da reabilitação, mas a prevenção é o nosso carro forte, porque a gente entende que pode ser mais econômico prevenir, mas em termos financeiros, de moeda, de dinheiro, mas é como nós lidamos na reabilitação com o sofrimento humano, com um ser humano sofrendo, o que a gente quer mais evitar é esse sofrimento humano. Então a fisioterapia, ela domina, não é só uma profissão, é um carinho, é um olhar a mais, é a ciência voltada na área de voltar algo a ter vida. Eu escutei de um paciente um dia que ele disse assim, que é reavivar algo que está morto. Isso é ser fisioterapeuta. Que legal, doutora. E doutora Fernanda, de onde veio esse sonho? Né? Tem alguém na família? Você sempre teve alguma ligação com a parte de saúde? O porquê da fisioterapia na sua vida? Boa tarde. Eu agradeço poder estar aqui hoje falando de uma coisa que para a gente é uma paixão. Eu acredito para mim e para o César também, poder exercer a nossa profissão e não só exercer a profissão, mas conseguir com ela o bem-estar dos nossos pacientes. Então a fisioterapia para mim surgiu assim, um desejo próprio, não tinha pessoas da minha família, mas logo que eu iniciei a faculdade eu já vi assim o quanto a gente pode modificar as coisas através da nossa profissão. Então, a partir daí, eu fiz a faculdade, fiz a pós-graduação, fui me especializando para poder oferecer justamente assim, um trabalho de excelência na nossa cidade, na nossa região. E aproveitando, falando em fisioterapia aí,
nós estamos saindo, né? Não bem saindo da Copa do Mundo, que ainda podemos garantir o terceiro ou quarto lugar, pelo menos, quem sabe. Teve um episódio, né, Dr. César, na Copa, que a maioria dos brasileiros se entristeceu, que foi o caso do Neymar, né, que alguns comentaristas, enfim, fica por conta da FIFA julgar ou não o outro jogador, mas o Neymar vai ser um caso que vai precisar de fisioterapia, não é isso? Com certeza. Eu queria aproveitar o espaço para indicar para a FIFA, para todo mundo lá, ele vir fazer o tratamento neurológico com o Dr. Carlos Eugênio, né, a parte clínica, fazer hidroterapia com a doutora Fernanda Junqueira na Real Atlética Academia e a outra parte comigo. Então está fechado. Doutor Carlos Eugênio, vamos chamar o Filipão? A gente estava aqui em Itaperuna, a gente... Fechou o grupo já. Fechou. Um abraço aí ao doutor Carlos Eugênio, a doutora, principalmente a esposa dele também, né, a Alessandra Bardieri, que estão sempre juntinhos com a gente. Um abraço aí para o pessoal. E, então, mas como a gente não vai poder vir, né? Lá, porque eles não sabem o que estão perdendo. E assim, veio o time lá de fora do Neymar, veio com a equipe com uma técnica nova de colar, aquela coisa e tal, assim. A FIFA não permitiu. Por que não permitiu? Porque assim, hoje o carro-chefe de uma seleção brasileira, ou seja, uma seleção mundial, são os preparadores físicos, mas também são os fisioterapeutas envolvidos nisso. Numa última Copa, teve uma Copa que teve a lesão do Ronaldinho, o Filé, aquele fisioterapeuta, se destacou, levantou a nossa profissão lá em cima, por quê? Foi a fisioterapia que reabilitou e que deu a possibilidade. Então o Neymar, por ser um atleta, por ser novo, por ter acometido, foi grave, mas não por ser atleta, se fosse nós, musculaturas que não trabalham, o modo que trabalha o atleta, a lesão poderia ser muito maior. E ao mesmo tempo que essa musculatura bem preparada auxilia agora na recuperação, a gente sabe que ele é um atleta assim, de altíssimo nível. Então você não pode expor esse atleta a exercer de forma mais ou menos, como a pessoa assim, vai sentir uma dorzinha, não pode, ele tem que estar preparado, tem que estar reabilitado, pronto para realmente desempenhar o papel dele sem sofrer as consequências de uma lesão maltratada. Né? E realmente, doutora Fernanda, a lesão que ele teve é o tipo de lesão que demora para o tratamento, para a parte, né, para o fisioterapeuta tem que analisar. A lesão dele é grave, mas se tratando de um profissional de alta performance, ele é um atleta de alta performance. Então a gente acredita que isso vai auxiliar, e tem toda uma equipe, né? Eu trabalho com a hidroterapia, a seleção brasileira tem aulas, tem turmas, tem como aplicar a hidroterapia para ajudá-lo nessa recuperação. Então, eu acredito que por isso ele vai voltar, ele não é uma lesão assim que vai afastar por tanto tempo, por tudo que a gente tem visto, pelos recursos que vão utilizar com ele. Eles estão assim, colocando na faixa de 4 semanas, 6 semanas no máximo, para ele voltar ao treinamento. Mas para um atleta perder um mês de preparo físico é muita coisa. Muita coisa. E tem essa certa diferença entre um atleta que já tem esse preparo e pegar um paciente, né, que não teve a prevenção, que não tem um acompanhamento. Existe essa diferença? Existe muito, porque os profissionais, os atletas de todas as atividades, seja o basquete, o vôlei, o futebol, eles têm essa preparação, essa prevenção justamente porque eles sofrem muito impacto. Né? O futebol é um esporte de altíssimo contato físico. Então, eles já são preparados, a fisioterapia, os educadores físicos preparam justamente para que eles aguentem, mas tem certos impactos, como foi o caso, que não tem como, o jogador sofre a lesão e agora é recuperar. Uma lesão grave, claro, mas reversível, não teve sequela neurológica pelo que foi divulgado, até pelo local da lesão. E acredito que agora é só mesmo reabilitar e daqui a pouco ele está de novo. Exato. Esse é um tipo de lesão comum na parte esportiva, doutor César? Ou o senhor avalia como realmente teria sido alguma coisa forçada para o paciente ter esse tipo de lesão que aconteceu com o Neymar? Eu vi um comentário, eu também, na hora que eu vi o jogo,
Quem assistiu ou viu o vídeo da luta do Anderson Silva, aquele jogador que prejudicou o Neymar, ele deu o contragolpe que quebrou a perna do Anderson Silva, entende? Então, assim, foi prepositadamente, não foi um golpe de defesa, não foi um golpe simplesmente ruim. Não é que o jogador que cometeu isso, ele estava num dia péssimo, num dia ruim. Eu vi um comentário no Face falando: e aí, Dilma, vai levar o Neymar para onde? Para o hospital? Eu respondi que eu achei que era um comentário ridículo aquilo no momento, porque assim, o Neymar ele não foi vítima de uma fratura, de uma vértebra, não, ele foi vítima de uma inveja, de uma maldade, de algo que pudesse balir o sonho de alguém, além de uma lesão. É isso que a fisioterapia enxerga, além de uma lesão. É um menino que chora, né, doutora Fernanda? É verdade. É um menino que e você chora. falou assim, não é uma lesão comum no futebol. A gente vê, é claro que pode acontecer, mas geralmente no futebol a gente tem mais lesões de joelho, de tornozelo, né? A coluna em si não é, assim, pelos choques normais do futebol, ela é menos acometida, a não ser por um choque desse tipo, que parece, assim, com muita agressividade, foi muito além do que a gente costuma ver, de uma pancada na lateral do joelho, que geralmente lesiona os ligamentos. Foi o caso do Ronaldinho, que você falou na última Copa, né? Ele teve esse problema e a fisioterapia conseguiu trazê-lo de volta. Ele conseguiu se reabilitar, conseguiu mostrar que apesar da lesão, ele poderia desempenhar um bom trabalho e conseguiu fazer. O Neymar, acredito que vai ser nesse sentido. Vai ser diferente, né? É brasileiro. Com certeza. Não existe nunca. Agora, e falando sobre essas lesões, né, que a doutora Fernanda, que a senhora está comentando, no futebol especificamente, a senhora chegou a assistir o jogo, né? Os tipos de lesões que existem mais, e tem como a fisioterapia, né? No caso da seleção, já tem essa equipe médica multidisciplinar, que possa prevenir realmente um atleta de sofrer algum tipo de lesão mais grave. Tem como o atleta também para fazer esse trabalho de prevenção? Isso, a gente falando de atleta, a gente imagina que o atleta realmente tem uma equipe toda que vai dar suporte. Mas o nosso paciente do dia a dia é aquela pessoa que trabalha normalmente os finais de semana para jogar o futebol. Então ele não tem uma musculatura preparada para sofrer os impactos que ele sofre. Atenção para você que está em casa, que final de semana gosta daquela peladinha, hein? Vamos prestar atenção na dica dos nossos fisioterapeutas, Fernanda Junqueira e César Jardim aqui. Presta atenção, não vai com calma querer ser um Neymar, ser um Messi da vida não, né, doutora? É verdade, a gente tem os agravantes, né? No caso, assim, de pessoas comuns que vão desempenhar o futebol como passatempo, e temos também as gramas sintéticas, que aderem muito, né? Então acabam forçando as lesões. Eu acredito que aqui, eu não sei nem se nós temos ainda um campo de grama sintética, mas é comprovado que onde o futebol é praticado na grama sintética, você tem mais riscos de lesões ligamentares por causa da aderência. Então, mais fixo ao chão, o jogador pode rodar por cima desse joelho e a gente ter as lesões dos ligamentos cruzados, ligamentos colaterais, que hoje, pela experiência que eu tenho visto que é o que tem afastado até os próprios funcionários do seu trabalho. São aquelas pessoas que se lesionam aos finais de semana e depois não conseguem voltar, tem que passar por cirurgia, e nós entramos posteriormente com a reabilitação. Doutor César, aproveitando e falando, né, um pouquinho que a doutora Fernanda está comentando sobre a parte, né, dos funcionários que nesse final de semana, nos finais de semana, né, aos finais de semana acabam se lesionando, justamente por algum esporte, né, praticado de forma inadequada. Qual a orientação que o senhor dá justamente para essa prevenção? Primeira coisa, tem que ter um acompanhamento, uma busca profissional. O que você orienta? Se tiver a oportunidade de uma busca profissional, lógico, isso aí é o básico de tudo, que você vai ter uma orientação para você não cometer lesões, já que você quer prevenir isso. Mas assim, as campanhas públicas hoje, as campanhas publicitárias, elas voltam. A primeira coisa é você sair do sedentarismo. O que é sair do sedentarismo? Se você anda de ônibus, desce 2 pontos antes. Estou muito cansado, mas é melhor fazer isso do que depois cuidar da saúde depois de doenças.
Se você coloca na sua vida lá meia hora de caminhada, você já vai estar tratando cada meia hora um ano de vida lá na frente. A gente pega hoje nessa nossa geração dos idosos, dessa geração, por que os idosos estão vivendo mais? Porque as políticas públicas colocaram remédio de hipertensão nas farmácias de graça, remédio para diabetes, remédio para isso. Então o idoso ele consegue pegar as doenças do sedentarismo dele, da geração passada, e consegue dar um paliativo com isso. Então essa população idosa, ela vai viver mais, mas não tem uma qualidade de vida. Aí se observou o quê? Que uma outra transição da geração dos 40, 50, eles já conseguem ter uma saúde melhor porque praticar atividade física. Então não vai ter essas doenças lá na frente. Então as pessoas que trabalham muito, que só acham que não precisa disso, uma caminhada te leva para a vida, um exercício físico te leva para a vida. A maioria dos bairros hoje em Itaperuna possui grupos de atividade físicas gratuitos, você não paga nada, o que precisa é você se movimentar a vida. A própria caminhada, nós temos um calçadão, Claudão, apesar de tudo, né? A gente pode caminhar. Você imagina uma lesão em uma pessoa magra e uma lesão em um obeso. A recuperação é mais difícil, a sobrecarga em cima daquele joelho, ou daquele quadril, ou daquela coluna, isso tudo influencia na recuperação. Com certeza. Nós vamos dar uma paradinha para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Bancada TVI. De volta com Bancada TVI, hoje falando um pouquinho da parte de qualidade de vida relacionada à profissão na área de saúde da fisioterapia. Nós tivemos aí alguns casos, principalmente da seleção brasileira aí, do nosso querido jogador que entristeceu muito o país inteiro, o Neymar, mas trouxemos também os fisioterapeutas César Jardim e a Fernanda Junqueira para poderem estar dando algumas orientações para a gente, algumas dicas, principalmente de prevenção. A gente vai falar de reabilitação também, mas justamente pela paixão deles, e levantarem a bandeira dos fisioterapeutas, falar um pouquinho dessa... É possível prevenir, como no bloco anterior, principalmente, que o Dr. César já comentou, e a doutora Fernanda, principalmente, acho que foi o Dr. César, para você descer 2 pontos antes, não é? Uma orientação boa é quem utiliza o transporte público desce 2 pontos antes para dar uma caminhada. Para dar uma caminhada, para começar a fazer um exercício físico. Se puder, às vezes você associar voltar a pé do trabalho, aí você diz assim, mas eu estou muito cansado. Vai te ajudar. Você vai liberar as substâncias no seu corpo, a principal é a endorfina, que você vai chegar em casa, você vai ter aquela sensação de relaxamento. Você vai tirar aquelas dores ocupacionais do dia a dia, aquela tensão do estresse, a tensão do trabalho, porque eu escuto uma coisa da minha mãe a vida inteira assim, o trabalho pode continuar, mas a sua saúde acaba, né, doutora Fernanda? A fisioterapia não deixa, né? É verdade. A gente tem que se voltar um pouco para a questão preventiva, para os locais de trabalho, a ergonomia, para dentro de casa. Você vê, se você tiver a prevenção com os idosos dentro de casa, você evita as quedas, as fraturas. Então, a gente, dentro da fisioterapia, a gente tem vários pontos que a gente pode valorizar. Questão preventiva, questão de reabilitação, a questão de promover a saúde, você levar informação para o seu paciente, porque ele está ali, às vezes, por um problema específico, ele está ali por causa de um problema de coluna. Mas você pode, se uma dor de casa, você pode dar orientações de como ela vai fazer a atividade dela sem sobrecarregar muito os músculos. Como você disse, hoje a gente tem aqui em Itaperuna vários grupos que fazem gratuitamente esse trabalho. Você tirar a pessoa do sedentarismo, você evita muitas doenças, você evita uma série de coisas que estão prejudicando e o paciente às vezes acha
que não tem importância. Né? Às vezes ele acha que não tem importância ficar parado, não, estou cansado. Mas tem sim. É importante. Eu queria aproveitar aqui e agradecer a participação dos nossos telespectadores, lembrando que você pode acompanhar pela RCA, canal 21, ou pelo nosso site, que é o tvi21.com. Você pode também entrar em contato pelas nossas redes sociais e participar, mandando sua sugestão de matéria. Eu quero que o André venha aqui em casa, fazer aquela bagunça que o André faz, que o nosso programa é mais comportado de entrevista, entendeu? Mas o André Ferreira, ele bate na mesa, se você quiser fazer um churrasquinho, chama o André, aproveita o espaço aí. Se você também quiser várias dicas, manda pra gente, pra quem tem, pode mandar. Eu queria agradecer Cláudio Portela, de Varriçai. Ele manda assistindo pelo tvi21.com. Ele mandou uma pergunta do Dr. César. Dr. César, minha esposa utiliza uma bolsa com muitas coisas. Isso pode prejudicar? Com certeza. Deve ser aquele tipo de mulher que você pega a bolsa e sai tudo. Sai tijolo, saco de cimento, carrinho de mão, betoneira, sai tudo. O ideal é aquela bolsa que a pessoa leva no punho, de lado. Qual seria o tipo O de certo ideal? seria mochila, mas uma mulher fica deselegante de mochila, né? Porque você vai dividir o ponto. Porque a gente tem que imaginar que o corpo humano ele é dividido em duas partes, direita e esquerda. E nesse exato meio existe o eixo de gravidade. Então esse eixo é como se fosse a agulha de uma balança, que se você colocar muito peso para o lado direito, toda a sua estrutura, toda a biomecânica do seu corpo, sua musculatura, vai estar trabalhando mais para o lado esquerdo. É como se a gente estivesse malhando um lado, né, doutora Fernanda, e o outro não. Então o que acontece? Se você imagina lá, todo mundo tem noção do que é uma coluna vertebral, aquela vértebra ela vai rodar de uma tal forma que você começa a pegar os vícios posturais. Tá, como é o nome dele? Cláudio Portela. Cláudio. Olha, Cláudio de Varriçai, diga para sua esposa ficar só no Festival do Vinho, muito elegante. Um abraço para o pessoal da Fernanda Moura Martins lá. Muito abraço mesmo pessoal de Varriçai. E para ela é outra coisa, porque Tira um pouquinho das coisas da bolsa. não vai rolar esse trem. Assim como ele também o Flávio Venturini, da CA, fez o mesmo tipo de pergunta. Mandar um abraço para o Yuri Fonseca, do bairro Cidade Nova, que também está relacionada. Tem uma pergunta para a doutora Fernanda, da Eliane Cunha. Trabalho como doméstica e gostaria de algumas dicas para justamente evitar maiores problemas. Eliane. Pois é. A gente estava falando disso, né? De como que a gente pode adaptar. Porque a pessoa tem que desenvolver aquele trabalho. Não adianta ir ao médico, o médico fala assim, a senhora não pode varrer a casa. É o trabalho dela. Então, como que a gente vai adaptar para que ela consiga exercer sem sentir tantas dores? Então, por exemplo, para quem passa roupa, você pode deixar um apoio no pé para você trocar. Porque você fica, geralmente, se a pessoa é destra, ela vai usar a mão direita para passar roupa, vai ficar fazendo aquele movimento repetitivo. Então, coloque aquele apoio para o pé, troca, apoia um, apoia o outro. Sabe, se você vai passar um pano no chão, você não curvar muito, quanto mais fletida a sua coluna, você vai ter mais problemas. Então, assim, são algumas dicas. É claro que quando a gente faz uma avaliação do paciente, eu falo assim, a avaliação é fundamental, porque você vai traçar o perfil individual. Não tem como você falar assim, algum tipo de trabalho doméstico envolve outras coisas. Por exemplo, com crianças, quem trabalha com crianças pega aquele peso do chão. Então, se você vai pegar a criança do chão, flexiona os seus joelhos para você não ter essa distância do peso, forçar muito os ombros. Então, assim, é claro, nem todos têm, às vezes, essa oportunidade de passar por uma avaliação. Mas seria muito interessante que buscasse assim, uma orientação profissional mesmo e para conseguir fazer sem se lesionar. Procure o fisioterapeuta mais próximo de você. É melhor, né? Bom prevenir, é melhor prevenir. Agradecendo também ao Frederico Rabelo, que mandou uma pergunta aqui para a doutora Fernanda, ele é do Surubi. Tenho filhos que costumam levar além do material escolar na mochila. O que eu posso fazer? Aquele deve ser aquelas crianças que colocam carrinho, brinquedo, né? Pede para levar dois livros. Não, material escolar em si já é muito pesado. A
As escolas exigem, às vezes, um excesso de material. Hoje a gente tem essa opção daquela mochila com rodinhas, que é uma opção interessante. E os pais observarem isso, se as crianças não estão levando coisas em excesso, o que puder tirar, por exemplo, e carregar nos braços, carregar nas mãos, você vai estar tirando um pouco do peso das costas, você vai estar justamente buscando esse equilíbrio do eixo corporal, um pouco de peso na frente, um pouco atrás. Um abraço pessoal do Surubi, eu trabalho no Surubi com o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde Familiar, e eu trabalho semanalmente no Surubi, a gente faz um trabalho muito interessante de atendimento aos pacientes acamados. Aí já é uma outra área da fisioterapia, fisioterapia domiciliar, com aqueles pacientes que estão impossibilitados de se locomover, de ir até o atendimento de fisioterapia. Nós vamos agora, daqui a pouco a gente vai aproveitar e vai falar também da fisioterapia domiciliar. Eu tenho que agradecer aqui também a Vanessa Oliveira de Caraí, acompanhando a gente pelo site. Um grande abraço a Vanessa, que ela pergunta para o Dr. César Jardim. Como que eu posso evitar ter um senhor em casa, que é o meu avô, já tem 82 anos, quedas em banheiro? Principalmente, eu acho que deve ser na parte do banho que ela deve estar falando. Vamos para cá. Vanessa Oliveira de Caraí. Eu acredito que ela esteja querendo saber a respeito daquela parte do box, se é ideal um tapete mais adequado. Vanessa de Caraí. Vanessa, um abraço, viu? Obrigado por estar assistindo o Itaperuda aí em Caraí. Deixa eu falar, aconselhável não é um tapete, aquele tapete que a gente compra, que ele adere ao chão, não. O ideal é você colocar um serviço especializado para colocar aquelas barras de tipo que tem em volta de borda de piscina, e existe um gradeado que eu oriento muito meus pacientes, ou se você não tiver como trocar um piso, que geralmente você não troca esse piso, entendeu? Você tem esses gradeados que ficam em volta, ficam dentro de sauna, em clubes, que fica em banheiro. Uns tablados, que a água vai bater por ali, escorre e fica fácil de limpar. O principal, aqueles tapetinhos em volta de vaso, bidê, arrancar tudo. Colocar, se o vaso tem a parede em frente, colocar uma barra para ele poder segurar e se levantar. Então, assim, não é só no banheiro que ela tem que ter cuidado, tem que ter cuidado na casa inteira. Se vai mudar um móvel de lugar, né, doutora Fernanda? Geralmente os pacientes deficientes assim, visuais e os idosos, ele já está acostumado com aquela mesa ali, se muda, ele vai machucar. Então, assim, evitar os tapetes, chinelos jogados, brinquedos de criança, que geralmente o idoso vai morar com os netos, evitar esse tipo de coisa. Porque, assim, quando quebra um fêmur, não é quebrar um fêmur. Se for o pai dela, olha, os nossos pais, vai vir agosto agora, Dia dos Pais, aí não tem, vai ser difícil o almoço do Dia dos Pais. Vai vir depois Natal, vai ficar com o coração apertado. Às vezes você perde R$80, R$100 para investir no banheiro do teu pai, da tua mãe, cuidar da saúde deles, você vai ter ele com mais 10 natais, 20, o que for que Deus permitir. Cuida do seu pai. As complicações, porque às vezes o paciente vem a óbito não por causa da fratura, mas ele está fraturado, ele às vezes fica imobilizado em cima de uma cama, desenvolve uma pneumonia e vai a óbito, mas quer dizer, o que desencadeou aquilo às vezes foi um objeto deixado no mau jeito. Com o idoso é bom sempre a gente ter, né? Afinal de contas, com todos devem ter um cuidado especial, né? Mas eu acho que o idoso, principalmente, né? Que o senhor estava falando a respeito de brinquedos que as crianças que vão passar o final de semana na casa dos avós, dos bisavós, né? Tem mania de jogar brinquedo para tudo quanto é lado, isso a gente tem que ficar um pouco atento, né? Eu acho interessante até orientar a César quanto a expor o pai dela ao sol um pouquinho pela manhã. O sol matinal faz bem. Faz bem. Ótimo. Porque hoje o que acontece? A alimentação modificou muito. Então, a gente tem os problemas de osteoporose, que até acometem mais as mulheres, as pesquisas dizem isso, mas os idosos, de uma forma geral, devem ser colocados à exposição ao sol. Se ele tiver com condição de caminhar, que ele possa dar uma caminhada pela manhã, ele já vai aproveitar, além do benefício da caminhada, essa radiação solar que faz muito bem. O principal, dê muito amor ao seu pai, dê muito carinho ao idoso, porque às vezes o que ele mais precisa não é só do remédio de pressão, não.
ele precisa de um olhar, ele precisa de colocar a mão, ele precisa de abraçar. Se o teu pai foi ignorante a vida inteira, tu vai ver quando ele ficar idoso, ele tem toda uma história. Às vezes só alguém para ouvir, né? O Só idoso às vezes precisa de alguém só para estar ali. Um abraço. Você, às vezes, a gente vive isso, que a gente tem o hábito de chegar e abraçar nossos pacientes. Então, para isso é um troféu para eles receber um abraço para nós, assim. A gente chega e dá aquele aconchego, assim, ó. Às vezes eles só têm o nosso abraço. E as famílias passam despercebido. E depois todo mundo chora no velório, né? E aí vai lá chorar, carinhar defunto. Ou pedir justiça na Globo, né? Que o pessoal gosta de pedir justiça. Essa humanização também é para qualquer, né, tipo de profissão, para área. qualquer área. Isso é muito benéfico, né? A humanização do atendimento, né? É você chegar, eu bato muito nessa tecla da humanização do atendimento, porque você vai chegar na necessidade de cada um. Se é um idoso, se é um ouvir, sabe? É uma fase da vida de muita solidão, às vezes. Então, às vezes, você vai ali para fazer a fisioterapia, os exercícios, mas você está ouvindo a história dele, você está compartilhando, às vezes, histórias que ele vai te contar assim, inúmeras vezes. Mas você está ali ouvindo, assim, como se fosse a primeira. Isso é. Pergunta assim, engraçado. Já te contei isso? A gente diz assim, não, pode contar, conta. Mas eu não te contei isso. Aí você diz, não, pode contar. Porque sempre tem um detalhe diferente, sempre tem. Você imagina você já ter dores, você já ter dificuldades, enfim, na parte física, ainda chegar no profissional que vai te receber de forma bruta, que não vai te tocar, que não vai te dar um sorriso. Isso eu acho que agrava a doença, né? A gentileza, você tratar a pessoa bem, isso ajuda muito. A gente costuma comentar muito hoje em dia que um abraço vale muito, um sorriso vale muito, né? Isso em todas as profissões, no dia a dia, as palavrinhas mágicas que a gente ensina, né, para as crianças, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, são essencial, gentileza, né? Gera gentileza. Com certeza isso contribui também, né, para a parte de saúde, para melhor, enfim, de um Você clima. imagina, se em todas as áreas isso é importante, imagine para quem já está com déficit de saúde muito. Nossa. Ele vai chegar mais ainda para baixo, mais deprimido muitas vezes. A depressão é uma das doenças que tem acometido os nossos idosos por conta da solidão. Eu vou dar uma paradinha para o intervalo, mas continue aí que daqui a pouquinho a gente continua com os fisioterapeutas César Jardim e a Fernanda Junqueira abordando um pouquinho de qualidade de vida, reabilitação, enfim, falando dessa profissão que é a fisioterapia. De volta com Bancada TVI, agradecendo a sua participação, a sua audiência. Continue ligadinho sempre na gente pelo nosso site que está bombando, site novo agora, TVI, canal TVI 21, desculpa, o site é tvi21.com. Acesse o nosso site, você vai ver todas as matérias, você clica lá, Bancada TVI, você vai ver postadas matérias, ou acompanha, né, durante a programação ao vivo também. Você clica lá no programa do André, você vai ver o programa do André. Cada programa que você for clicando, você vai ter essa oportunidade de estar assistindo as últimas postagens, além das notícias, né, da nossa região aí, que sempre entram na cobertura jornalística da nossa TV. Continuando aqui, a gente vai falar agora um pouquinho mais sobre histórias de superação. Eu tenho algumas perguntas. Yuri Fonseca, do bairro de Cidade Nova, um abraço. Tem também Silvio Luiz Eduardo, do bairro Aeroporto, Érico Xavier, de Macaé. Eles estão perguntando, eu vou tentar juntar um pouquinho, praticamente, sobre histórias de superação. Vou começar com o doutor César. Qual história que o senhor tem? Deve provavelmente, são várias.
né, ao longo da carreira. Graças a Deus. Qual história de superação que o senhor pode citar como exemplo? A maior história de superação, assim, existem duas fases da minha vida. As fases que eu vivi no Amazonas, né? E essa maior fase de superação é essa paciente aqui, que ela viveu assim durante 8 meses no meu tratamento. E a dona Chica, assim, o que ela mais me ensinou é juntar, unir a família por aquele último momento, o último minuto, o comemorar um aniversário, o comemorar um dia das mães, porque ela sabia que ela ia falecer, ela sabia que ele ia morrer. E aí ela dizia assim, esse homem branco me colocando a mão, porque ele é do Amazonas, um abraço a Marileide, um abraço do Jonei, a Maria José, todo mundo do Amazonas assim que me permitiu estar aqui com você, estar aqui na minha cidade dando essa entrevista falando de vocês, ó. Luiz, vê se está aparecendo, tá Grande bom beijo. nessa foto. Chega a aparecer, dá um E a maior superação foi essa, ela me ensinou que mesmo perdendo tem como jogar. Quando eu vi ontem os jogadores brasileiros naquela derrota, eu lembro da visão do rosto do Fred, eu tinha vivido aquilo de uma derrota, e as derrotas que a gente vive. E a vontade que eu tinha era abraçar cada jogador e dizer que tudo vai dar certo. E é o que ela me ensinou. Aqui em Itaperuna eu tenho o Ademar Filho Júnior, que é o meu amigo, é o meu brother mesmo, é o meu paciente. A Fernanda trata dele junto comigo, é uma honra, viu? Porque a gente tem vários pacientes assim em comum, eu e ela. São guerreiros, assim, né? então assim, você vê assim, o fato dele olhar para você assim, eu vou andar, e você tem que acreditar num Deus que é do Deus do impossível, que faz o aleijado andar, que faz o paralítico largar as muletas. Então, se você não tiver essa fé, não tiver essa superação que a dona Chica me ensinou, eu lembro uma vez que eu estava no SECOM, em Manaus, Você ficou quanto tempo em 7 anos e meio no Amazonas, dedicando a minha vida ao povo amazonense. Cotajás, um beijo lá para os idosos de lá, para os meus curuins, que lá não tem velho, só tem curumim. Os meus idosos, nossa, que um abraço para vocês, Cotajás, não me esqueça. E assim, dentro do SECOM, ela já estava numa fase muito avançada da dor, não tinha como a gente atender, não tinha mais nada para fazer com ela. E ela era na fratura de fêmur, então assim, já tinha se transformado num câncer, então você imagina o atraso. E eu cantei, sabe, com aquela dor. Foi aí, a filha dela se apegou comigo, a dona Chica se apegou comigo, e aí eu cantei aquele hino Noites Traiçoeiras, que por mais que a cruz fosse pesada, a gente ia vencer. As pessoas em volta do corredor viram aquilo, se aproximou de nós, e assim, foi um marco na minha profissão, que não existe vitória sem luta. Mas o fato de estar nessa luta, na nossa luta, de todos os dias com o nosso paciente ali, enxugando as lágrimas dele, você tendo que ser forte para não mostrar o seu choro de desespero, porque senão ele imagina assim, nós somos fracos, né, doutora Fernanda? E aí a gente tem que ser forte, valente. E vocês também são seres humanos, né? Com certeza a gente chora. Nos bastidores. E está falando sobre você cantar paciente. Eu ainda tenho hoje uma paciente que eu atendo há alguns anos, que ela tem uma interação muito grande comigo através do que a gente canta. Dentro da piscina, como ela era uma paciente muito agitada, por conta de todos os problemas que envolvia, hoje eu vou cantando com ela. A mãe leva, e dentro da água, para ela ficar calma, eu canto Roberto Carlos, eu canto um monte de música assim, eu canto uma parte, ela repete a outra, e com isso ela vai se formando e vai deixando ser feito o trabalho com ela. Estimula também, né, uma reação positiva do paciente, com certeza, né? Pois é. Estimula a vida. Que é o principal. E quando um paciente chega, às vezes, numa cadeira de rodas, ele fala assim, quanto tempo eu vou ficar em pé, quanto tempo eu vou andar? A gente não tem como delimitar assim, vai ser tanto tempo, porque depende muito disso. O Ademar tem uma alegria de viver, uma vontade que você não vai colocar limites naquele rapaz. A gente não sabe aonde Ademar vai chegar muito longe. Um beijo para a Cat aí também, que é uma guerreira junto ao nosso querido no Volante com o Ademar. Já tem mensagem dele aqui para vocês. Se ler, vocês vão chorar e eu também vou chorar de um lado.
Ademar, fica tranquilo aí do outro lado, não chora aí também não. Mas é um grande exemplo. E a gente tenta fazer daquele momento, daquela 1 hora de atendimento, um momento de bem-estar. Muitos pacientes falam assim, aqui além de hidroterapia, é psicoterapia, porque a gente a gente faz de tudo, a gente celebra os aniversários, reúne todo mundo, o Ademar muitas vezes falta. Ela faz bolo até 11h30 da noite, né? A gente tem postado no Face. A gente vai celebrar para você, assim, proporcionar minutos, horas de alegria para aqueles pacientes que às vezes trazem uma bagagem tão carregada de casa, dos seus problemas pessoais, dos seus problemas físicos, emocionais, uma série de coisas. Cada pessoa é um universo muito grande, então a gente trabalha não só o físico, a gente tem que trabalhar a mente, a gente tem que trabalhar o contato dele com o mundo à volta dele. Então é muita coisa. E a gratificação com certeza deve vir no paciente justamente nesse gesto, né? E o paciente não imagina como nós ficamos felizes de ver. A nossa maior alegria é o paciente chegar numa cadeira de rodas, daí a pouco ele está no andador, daí a pouco ele está com a muleta e ele abandona a muleta. Quando ele entra, a turma já está esperando, já está aplaudindo. Porque você chora de às vezes tem algum colega de trabalho que dá um caso como perdido, acontece isso. Acontece, você luta, né, por cada profissional. Quando tu pega um paciente que ele já vem com histórico, que já passou por vários profissionais, que não deu certo, você já sabe que você já está lascado. Você tem que ser forte. E o paciente também. Aí o que você... E o bom disso tudo, porque você já vê lá no cardápio, você olha, já fez isso tudo. Então eu tenho que... Aí você esbarra naquele momento da fisioterapia que você não fica copiando. Você pensa assim, eu sou fisioterapeuta e eu vou evoluir. E você evolui no tratamento, você evolui no seu paciente e de repente você dá aquele êxito total. Mas não é que ela se tornou simples. Se tornou simples quando vem um produto pronto. Mas essa é o diferencial do ser fisioterapeuta. Nós dominamos algo que possamos evoluir, porque o corpo humano ele é uma caixinha de mistério. E nós somos o que desvenda esse corpo humano. César, às vezes você está saudável, está bem, você não valoriza pequenas coisas. De jeito nenhum. E quando o paciente se vê numa situação em que ele não consegue fazer as coisas simples do dia a dia, aí sim você começa a valorizar um penteado no cabelo, você começa a valorizar você se alimentar sozinho. Isso tudo a gente faz automaticamente, não valoriza. Mas quando você se vê naquela situação, você está dependente dos outros para isso, você começa, então a gente vibra com cada coisa que acontece. Alguns exercícios que eu faço na piscina, tem uma paciente minha que brinca e fala que a dona Aranha subiu na parede e esticar o braço até mal, porque o braço não vai, por fraturas. Então, quando ele consegue fazer aquilo, uma coisa que era tão simples, levantar o braço, para ele é uma realização. Então, nós vibramos muito com isso, porque a gente vê que às vezes o paciente fica assim, incapaz das mínimas coisas. Quando ele começa a desenvolver e ele acredita que ele pode fazer melhor, aí pronto. Porque aí é metade, 50% a parte dele, 50% a nossa, e junto para conseguir fazer com que ele tenha o melhor possível. Com certeza, vamos agradecer também, aqui mandar um abraço para o João Bertiliana de Guaçuí, do Espírito Santo, pessoal ligadinho aí pelo nosso site. Tem também a Silvio Luiz Eduardo, do bairro Aeroporto, um grande abraço para você. Mandar um abraço também para o pessoal do grupo Free Step Performance, né, doutor César? Um abraço para os meus guerreiros lá espartanos. Amanhã às 7 da noite. Um abraço aí também, porque o pessoal busca qualidade de vida, né? Com certeza. Lá. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço então para toda a equipe do NASF, que esse número de apoio à saúde familiar. É o Subi? Eu atendo Surubi e Costa e Silva, nós somos divididos por unidades. Então, os fisioterapeutas são super guerreiros, vamos nas casas dos pacientes, às vezes assim, até sem muitos recursos para utilizar, mas fazendo de tudo para que a gente realmente, às vezes, não precise voltar lá, porque quer dizer que ele já vai estar caminhando, já vai estar conseguindo tocar a vida dele. Porque o que acontece? Muitas vezes a expectativa é assim, elevar a pessoa uma atleta. Não, às vezes a superação que ele vai ter vai fazer com que ele consiga cada dia um pouco mais. Então é isso que a gente tenta levar para o nosso paciente, que ele pode mais.
A Clarissa Ribeiro, aqui do bairro Aeroporto, está fazendo uma pergunta dizendo que tem em casa justamente o exemplo de crianças, né, e idosos juntos. Ela queria ter orientações de qualidade de vida, mas ela acaba não praticando muito exercício, né? E o que ela pode estar optando? Ela mora no bairro Aeroporto, parece que no bairro Niterói. O que o senhor aconselharia, doutor César? Olha, no bairro Niterói, se ela morar lá, tem a turma Programa de Qualidade de Vida Amazonas Brasil, que acontece lá. Também tem outros núcleos de turma lá. Um tempo atrás, uma matéria do Fantástico mostrou o idoso e a juventude e adolescentes convivendo, para poder misturar isso. Então, o idoso é mais sedentário, o adolescente ele tem mais uma vida mais ativa. Como ela tem ali o idoso ou a criança, é tentar assim, associar as atividades entre eles. Ou às vezes você jogar bola com a criança é uma atividade física. Você dar uma caminhada com esse idoso é uma atividade física. O fato de você levar essa criança para a escola e voltar é uma atividade física. É ela começar não só por ser uma dona de casa, não se sentir uma atleta, que ela não pode estar fazendo esse tipo de coisa. Se ela já começa nessa geração colocar essa criança, né, doutora Fernanda, para acompanhar a qualidade de vida, ele já vai crescer um adulto mais saudável. Com certeza. E também Isso dentro de é casa, prevenção. hoje a gente tem um controle remoto, né? Um grande problema. Ninguém levanta Leonardo. Então, Internet, se celular. movimentar é importante. Eu brinco com os pacientes assim, olha, se não movimentar, enferruja, tudo enferruja mesmo. A gente tem que manter o movimento, a gente tem que colocar as pessoas para caminhar, para andar, para fazer alguma coisa, porque senão depois as consequências são muito piores. Hoje em dia a gente vê tantos pacientes que falam que tem artrose, que tem artrites, tendinites, uma série de outras doenças que podem ser aliviadas, que podem ser minimizadas com uma atividade física. Com certeza. A gente vai dar uma paradinha para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Bancada TVI. De volta com Bancada TVI, aproveitando e falando um pouquinho aí sobre a arte, né, da fisioterapia nessa área de saúde. Ao meu lado aqui os grandes profissionais, representando aí os fisioterapeutas, doutora Fernanda Junqueira e doutor César Jardim, quem desde já eu agradeço pela participação, por terem tirado esse tempinho que eu sei que é precioso na vida de vocês. Com certeza, largam os pacientes, agradeço aos pacientes também que colaboraram e liberaram os dois aqui para estar com a gente. Doutora Fernanda, eu queria principalmente, a senhora tem filho, né? Eu não sei se é o caso, a gente está com uma telespectadora aqui, que ela está perguntando se a criança justamente, de repente seu filho, pelo que eu percebi, não é muito assim, mas tem criança que é muito acomodada e tudo, mãe, eu quero isso. Mãe, eu quero aquilo. Esse fator justamente de você incentivar a criança a ir buscar, a levantar, sair do videogame, né? Sair da internet, do computador, né? Isso realmente é interessante, contribui. Até para a questão da postura que nós já comentamos aqui. A má postura em frente à televisão, a má postura em frente ao computador, isso tudo vai fazer com que às vezes seja um adulto com alguns problemas que poderiam ser evitados na infância, desde então, né? Então, você colocar a criança para praticar alguma atividade, a gente tem escolinhas de futebol, de natação, quem não pode, não
má postura, um período prolongado, você vai desenvolver contraturas musculares, uma série de coisas que a gente vê hoje, crianças falam assim, não tem mais idade, né? As doenças não têm mais idade. Porque a gente vê crianças de 8, 10 anos desenvolvendo tendinites, movimentos repetitivos, no computador, no videogame. Então, realmente, ela deve fazer isso, ela deve fazer, incentivar a criança a levantar, a manter atividade e não deixar prostrada, sentada no tempo, porque a questão da postura vem desde a infância, não tem como. Entendeu? A gente pode prevenir isso. E a mãe observar também a postura dessa criança. Essa criança está com os ombros muito retraídos, como que essa criança está? Quanto mais cedo você diagnostica, por exemplo, uma escoliose, que hoje as crianças têm muito, o tratamento é mais rápido, é mais eficaz, a gente tem uma resposta melhor. Com certeza. E, doutor César, aproveitando aqui também para a gente já começar a entrar nas considerações finais, o senhor tem um trabalho também, um projeto, como é que é? O que o senhor tem aí a acrescentar ao nosso telespectador, que o senhor gostaria de deixar registrado? Tem um projeto de qualidade de vida aqui em Itaperuna, que já é desenvolvido no Amazonas durante 7 anos, que é chamado Programa Qualidade de Vida Amazonas Brasil. Ele acontece todas as terças e quintas, às 17 horas, lá no bairro Niterói, no galpão da Igreja Água. No bairro Niterói, toda terça e quinta, às 17 horas. 17 horas. No galpão da Igreja. Feijão para as pérolas lá, para as meninas, que são quase 60 mulheres. Final do mês de agosto, a gente vai ter a presença de 2 personal trainers do Rio de Janeiro, da capital, Rogério Matias e Gisele Azevedo, dessa equipe, a equipe Goi. Um abraço para o Fernando lá, o nosso mestre, o Fofão. E a gente já trabalha isso lá para a prevenção, então a gente lá encaminha para nós. O pessoal do posto de saúde, o pessoal da área médica, o pessoal psicólogo, porque lá a gente, além de perder peso, a gente trabalha a atividade física, emocional, terapia de riso, risoterapia, a música, a gente trabalha todo esse psicológico que a gente tem lá. Um nutricionista que nos acompanha, um beijo, o psicólogo Dr. Luciano Rosa, e existe toda uma estrutura em volta de nós para esse trabalho. Aqui em Itaperuna a gente também desenvolve um trabalho de dança, que é resgatar a juventude dessa ociosidade, que é o grupo Freestyle Performance, mas o principal do meu carro-chefe é a fisioterapia. Meus pacientes, um grande abraço, viu? Demais. E lembrar até que além da parte domiciliar, tem esse trabalho, que o senhor faz junto, no balcão da igreja? Não, é no balcão de uma igreja, no bairro Niterói, do lado da Leo Farma ali. Então quem chegar fácil a lá... localização assim, pessoal, é bem fácil. Ver toda terça e quinta você vai ver o movimento lá às 17 horas. Com certeza, eu acho que esses alunos todos trazem uma certa felicidade, no olhar. Com certeza. Quando encontram o senhor na rua. Com certeza. E assim, o que eu desenvolvi no Amazonas, o que eu aprendi com o povo amazonense, principalmente foi a capacidade de amar e ser amado. É isso que eles me ensinaram. Eles me ensinaram a olhar para o ser humano melhor. Eles me ensinaram a colocar assim mais paixão naquilo que a gente faz. O caboclo amazonense ele me ensinou, o tefeense, o codajaense, que a cheia vem durante 6 meses, mas depois ela água abaixo. E você volta à vida nativa assim, você volta tudo assim. E eu queria, nas minhas considerações finais, falar com a TV de Petrópolis, o senhor Carlos Madureira, um beijo, ele está afastado, que vai disputar para deputado estadual agora. Eu faço um bom trabalho, que você consegue, viu? Ao pessoal que eu participo de alguns cursos, ao time Equipe Goi, sobre a responsabilidade do Fernando Vieira, o Fofão, a Deise Cris, o Rogério Matias, o professor Carlos Sensei, o professor que todos nos apoiam aqui em Itaperuna, muito obrigado, viu? Obrigado a todos os amazonenses e digo que sou apaixonado em vocês, não esqueci vocês de alguma forma, que vocês possam pensar muito, muito, muito mesmo. O Ademar Filho, a Fernanda Junqueira, que nós estudamos junto no 2º grau, a gente está aqui defendendo a nossa profissão, a Andréa Cavalcante, o Eduardo, Leonardo, Daciano Leonardo,
Hashimoto, Arnaldo Kazumi Hashimoto, Eu tô a tentando Real achar. Atlética Academia, o César, um Antes da abraço. doutora Fernanda falar, eu tô tentando achar aqui, o Ademar vai me pegar. Que ele me mandou uma mensagem, mandou pelo WhatsApp, mandou por tudo quanto é lugar. Se de repente até o final do programa eu achar aqui, que a gente está meio corrido com esse programa, eu vou ler, mas com certeza parabenizando o trabalho dos dois, entendeu? Ele principalmente agradece demais, conta do exemplo de profissionais que a doutora Fernanda Junqueira e o doutor César Jardim representam demais na vida dele. Isso é uma coisa que ele deixa bem claro quando ele fala com a gente, e ele deixou nesse registro, que é uma pena que não vai dar tempo de eu ler, mas principalmente a importância de vocês na vida dele, né? Quando ele fala meu fisioterapeuta, minha fisioterapeuta, ele enche a boca, os olhos começam a lacrimejar, porque realmente é um guerreiro, e a gente sabe que pelo trabalho que vocês realizam com ele, é que realmente, e a força de vontade dele, é que realmente tem um resultado muito positivo, né? Porque é simples o paciente querer, mas tem que encontrar exemplos de profissionais como encontram em vocês, né? Doutor César até eu conheço um pouquinho mais, doutora Fernanda também, pelo que o Ademar passa, a gente percebe que realmente ele tem essa missão e essa vocação pela fisioterapia, né? Tanto domiciliar quanto a fisioterapia particular e principalmente a voluntária, né? Que é o que as pessoas hoje em dia falam, mas os fisioterapeutas só têm a parte particular, não sei, mas tem também essa parte voluntária, que são os programas de qualidade de vida, né? Como o doutor César falou. Eu queria que a senhora, doutora Fernanda, aproveitasse, fizesse as considerações finais, falasse onde é o trabalho da senhora, como é que a senhora faz. Eu agradeço ao Ademar, ao César, a você, essa ponte que me trouxe aqui hoje para falar um pouquinho da fisioterapia. Eu agradeço ao Real Atlética, que hoje eu faço um trabalho lá, porque eles me dão suporte para isso. Lá eu trabalho com uma hidroterapia que é fantástica. A senhora comentou a parte de hidroterapia, para a gente poder sintetizar, é justamente essa fisioterapia na piscina. Isso, na piscina, uma piscina aquecida, preparada para isso. Dentro da água a gente consegue fazer muitos outros movimentos que do lado de fora são difíceis. Então, dentro da água a gente tem uma resposta muito legal. E esse trabalho eu faço lá no Real Atlética. Tem o trabalho do NASF, que é o núcleo de apoio que eu já falei aqui, que eu acho um trabalho lindo, que a gente realmente atende muitas comunidades carentes, pessoas que realmente, se não houvesse esse trabalho domiciliar, às vezes nem estariam fazendo a fisioterapia. Atendo no consultório, também mando um abraço para todos os meus pacientes no consultório, em especial minha família, porque se eu consigo desenvolver o meu trabalho, é porque eu tenho o suporte deles. Eu agradeço muito a Paola, que é a fisioterapeuta que trabalha comigo, está sempre segurando as minhas barras lá, porque a correria é muito grande, nós temos assim, uma carga horária muito grande para desenvolver. E quero deixar aqui a minha alegria mesmo de poder falar da fisioterapia. Muito obrigada a vocês, obrigada César, obrigada Ademar, cara, você está muito longe, você é incrível, é incrível. A gente percebe pelo carinho que ele tem realmente com os profissionais que vocês são aí, exemplo. Dando um grande abraço também ao doutor André Cavalcante, né, a equipe ali do Hospital São José do Avaí, os pacientes ali do hospital. Doutora Alessandra Bardieri, um beijo grande também. E doutor César, para a gente finalizar, o que o senhor queria, tem alguém a agradecer, fazer alguma consideração final? Agradecer a Deus Todo-Poderoso, né? E dizer que uma frase que eu sempre digo, para poder encerrar a fisioterapia, quer dizer assim, nós fisioterapeutas dominamos uma arte, uma essência que é chamado a arte de curar com as mãos, uma essência de amor mesmo, de paixão, para quando o paciente receber um fisioterapeuta em casa, ele possa saber que a gente está levando algo a mais, que é algo da nossa vida, algo da nossa alma, do nosso coração, do mais íntimo, que nem a nossa família tem, que é o nosso toque, a nossa mão. Por mais que a nossa família tenha a nossa atenção, o nosso carinho, mas não é de durante 1 hora, 2 horas, da gente se empenhar de coração assim. E um abraço para todos os fisioterapeutas, que a gente possa abraçar a nossa profissão, que a gente possa se unir, tirar o chapéu um para o outro, corrigir o que precisa corrigir, mas o principal é levantar essa bandeira da fisioterapia. E obrigado a todos.
parabéns a todos os fisioterapeutas que estão acompanhando o nosso programa, principalmente por esse dom aí nas mãos de vocês, dom divino, que a gente, né, costuma falar que Deus é o médico dos médicos, e continue cada vez mais dando esse dom para vocês desenvolverem. Os instrumentos. Com certeza. Desenvolver esse grande trabalho desses profissionais. Que, mais do que exemplos já citados aqui, agradecer principalmente por esse trabalho que vocês fazem, tem largado, sei que tem pacientes em casa, que vão até meia-noite, 11 horas da noite, né? Os dois atendem também domiciliar, fazem esse trabalho domiciliar também, além de consultório, atender particular. Então a gente sabe que é uma profissão realmente muito árdua, como todas as outras. Eu agradeço a vocês e obrigada pela sua audiência, obrigada pela sua participação e até o próximo Bancada TVI.